Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar sobre passos necessários para usar o nome de Jesus na libertação. Nós fomos chamados para libertarmos os oprimidos, amém? Aqueles que estão cativos, seja por falta de entendimento, por falta de conhecimento, seja porque entrou em alguma armadilha e ficou preso. E nós somos chamados para libertar. Então, o que é necessário? Quais são os passos necessários para nós usarmos o nome de Jesus na libertação? A primeira coisa, nós precisamos nascer de novo, amém? Ser filho de Deus, pois o nome de Jesus foi dado à igreja. Nós vimos no vídeo de ontem, se você não assistiu, você pode voltar e assistir logo após o término desse vídeo, que alguns judeus exorcistas eles tentaram expulsar o demônio do endemoniado em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e passaram vergonha. Amém? Então é muito importante nós entendermos que os demônios, eles não obedecem aos incrédulos. Em Atos 19, de 13 a 16, está essa história, né? Diz o texto. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Aí, os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então vejam, quando uma pessoa não tem conhecimento do poder do nome de Jesus e quando uma pessoa não é nascida de novo, o espírito maligno ele consegue identificar que não existe vida espiritual na vida daquela pessoa. Então, ele se apodera desta negritude que existe por falta de ter o novo nascimento e envergonha aquele que tenta usar o nome de Jesus sem ter a procuração necessária, sem ter a autoridade necessária. Então, uma coisa necessária para você usar o nome de Jesus na libertação é você ser nascido de novo, amém? O inferno precisa lhe conhecer, o inferno precisa saber que você é luz, que você é sal, amém? Outra coisa também que pode impedir as pessoas de usarem o nome de Jesus é ter pecado na vida não confessado. Com o coração livre de pecado, nós temos ousadia e intrepidez, pois estaremos livres de uma consciência de pecado e o diabo não poderá nos acusar. Então é muito importante o crente viver uma vida de santidade. Amém? Já falei aqui, ninguém vive sem pecar, mas com o crescimento, com o amadurecimento, com a intimidade com Deus, nós vamos pecando cada vez menos. E isso vai nos dando uma consolidação na vida de santidade. Como nós precisamos hoje pregar e ensinar sobre santidade na igreja, para os crentes. É muito importante nós entendermos isso. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 21, diz assim: amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Isso significa que se o coração acusar por causa de pecado não confessado, por causa de uma vida que não está alinhada com a santidade de Deus, a confiança diante de Deus não vai existir. E se nós não estamos confiantes diante de Deus, imagine diante do inimigo de Deus, de Satanás. Então é muito importante nós vivermos uma vida para a glória do Senhor. Nós vivemos uma vida onde, se cometermos algum pecado, nós precisamos nos arrepender, confessar esse pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel, Ele é justo, não somente para nos perdoar, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, além de nos perdoar, Ele nos purifica de toda injustiça. Então, purificados,
nós temos ousadia diante do inimigo de utilizarmos o nome de Jesus com autoridade, na certeza de que ele irá obedecer. Amém? Um outro fato é não conhecer o poder do nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder. Ele derrotou o diabo e seus demônios e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Então é muito importante nós entendermos essas três coisas. Primeiro, o novo nascimento, sermos nascidos de novo, nascidos de Deus. Depois, não permitir que pecados não confessados fiquem na nossa vida. Nós devemos viver uma vida de santidade, uma vida que busca agradar ao Senhor, fazer a sua vontade. E depois, conhecer o poder do nome de Jesus. Uma outra coisa na libertação e no agir contra espíritos malignos, nós precisamos entender que nós estamos lidando com o espírito maligno e não com a pessoa. Nós precisamos ter ousadia e intrepidez contra o maligno, mas precisamos ter misericórdia, compaixão e amor pela pessoa. Amém? Aqui em Atos capítulo 16, dos versículos 16 a 18, diz: Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo ela, a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha, é interessante, isso é Lucas que está narrando aqui. Fazia parte da comitiva espiritual, do grupo íntimo do apóstolo Paulo na evangelização. Então, eles estavam indo para o lugar da oração e uma jovem que era possessa de um espírito de adivinhação ficava falando por muitos dias: Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo sabia do espírito que estava nela. Paulo tinha compaixão, Paulo tinha amor por ela, suportou até um determinado momento. Mas quando ele percebeu no espírito, sabendo o risco que correria, porque aquela mulher, através de adivinhar as coisas, ela dava muito lucro aos seus senhores. E expulsar o espírito daquela menina, que era escrava dos senhores, iria danificar a propriedade daqueles senhores e isso iria trazer perseguição para os apóstolos. Paulo sabia disso, mas ele preferiu sofrer por amor do evangelho do que permitir que aquela jovem escrava continuasse cativa daquele espírito maligno adivinhador. Então, quando chega no momento certo, o apóstolo Paulo, já indignado, diz o texto aqui, voltando-se, disse ao espírito: olha, ele não falou em momento nenhum com a menina. Ele não falou em momento nenhum com a serva. Ele se dirigiu ao espírito maligno adivinhador. E ele dá uma voz de comando. Quando nós lidamos com espíritos malignos, com demônios, quando nós lidamos com o diabo, com a obra do diabo, nós precisamos falar ao espírito, não sobre. Nós precisamos falar ao espírito, falar com o espírito. Diz o texto: então Paulo, já indignado, voltando, disse ao espírito. Ele não falou com a menina. E às vezes, muitas pessoas começam a condenar aquele que está possesso, aquele que está influenciado. Não, destas pessoas nós temos que ter misericórdia. Dessas pessoas nós temos que ter compaixão. Dessas pessoas nós devemos nutrir o amor, a ponto de estarmos tão convictos e cheios de Deus, que quando nós usarmos a autoridade do nome de Jesus, nós vamos falar aquele espírito maligno que está oprimindo, que está usando, que está trazendo enfermidade sobre aquela pessoa, para que ele cesse o seu poder de oprimir, de prender, de escravizar. Então é interessante, Paulo faz isso, dá um comando ao Espírito e diz: em nome de Jesus Cristo, eu te mando. Ele não pediu, ele ordenou. Aí é onde está o poder da autoridade. Aí é onde está a questão de conhecer o poder do nome de Jesus.
Ele ordenou: eu te mando, retira-te dela. Amados, e na mesma hora, aquele espírito imundo saiu. Tanto é que aquela menina perdeu o seu valor. Ela não conseguia mais adivinhar, porque ela estava livre. Ela não estava mais sobre a influência daquele espírito maligno. Amém? Aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos nos compadecer das pessoas, nós precisamos ser misericordiosos para com as pessoas, mas precisamos ser autoritários contra o inimigo, contra o diabo. Necessitamos utilizar a nossa autoridade. Vale salientar que não precisamos ter medo dos demônios, porque temos autoridade no nome de Jesus para expulsá-los. Amém? Se você tem acompanhado essa série sobre a autoridade do crente, eu acredito que você tenha aprendido bastante. Então eu gostaria que você comentasse aqui embaixo, que você pudesse compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, acione o sininho de notificações, para que quando os outros vídeos forem subindo, você seja notificado. Amanhã eu vou responder a uma pergunta que muitas pessoas me fazem. É possível um cristão ser possesso? Se você tem interesse nesse assunto, me acompanhe amanhã, em nome de Jesus. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.